Começa agora o nosso encontro, o encontro com o Legislativo, o programa onde você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nesse encontro, toda semana, eu, você e o vereador que te representa. A ideia do programa é mostrar o dia a dia dos vereadores de Viçosa, as ações fora da Câmara Municipal, o trabalho que vai além das reuniões. E por isso é tão importante a sua participação, que já está garantida por aqui. Você pode enviar a sua mensagem ou vídeo para o número que aparece aqui na tela. Ou deixar o seu recado pelas mídias sociais da Câmara Municipal. Não deixe de participar. Aqui no estúdio, o encontro é com o vereador Daniel Cabral. Seja bem-vindo, vereador. É um prazer tê-lo por aqui. Obrigado, Mônica. Queria dizer que é uma honra estar aqui no seu programa mais uma vez. Parabenizar por toda essa edição ao longo do ano. Quero cumprimentar principalmente o senhor e a senhora que está aí em casa nos assistindo e dizer que nós estamos aqui sempre para trabalhar para vocês. Exatamente. E que trabalho. E quanto trabalho. E quanto trabalho, né, Mônica? A gente tem trabalhado bastante. Exatamente. Inclusive, tivemos uma certa dificuldade, é bom que as pessoas entendam, até de fazer uma triagem aí. Mas vamos lá. Semana passada foi uma semana rica para você, rica para o mandato, né? Você esteve viajando em Belo Horizonte para uma ação inédita, que é a criação, efetivação da rede da comunidade LGBTQI+. Conta pra gente. Mônica, o meu mandato ele tem a preocupação de buscar um conceito de desenvolvimento inclusivo e sustentável, né? Então a gente quer dar oportunidade para todos, a gente quer dar igualdade, uma sociedade mais justa, igualitária para todos e todas. E nessa perspectiva, a gente sabe que a comunidade LGBTQIA+, ainda sofre muito no nosso país. A gente está lidando um cenário a nível Brasil em que a comunidade trans, por exemplo, é a mais assassinada do mundo. Então a gente está lidando ainda com essa triste realidade. E nós temos que quebrar muitos desses paradigmas. Triste e absurdo. E absurdo, né? Em pleno século XXI. E eu acho que é importante a gente trazer esse debate, até mesmo porque desmistificar, né, quando você é um LGBTQIA+, eu acho que é importante falar disso, é que geralmente tem aquela ideia de que vai acabar com a família, vai acabar com os princípios morais, éticos, que a sociedade está aí já estabelecida. E é engraçado, eu dei até uma entrevista no estado de Minas sobre isso, em que eu sou cristão, cresci em um lar cristão, e com toda a minha base familiar, estrutura familiar que eu tive, o que a minha mãe ensinou é respeitar o próximo. Eu acho que esse é o princípio básico de todo cristão. E quando a gente está buscando esse tipo de coisa, esse tipo de debate, não é impor absolutamente nada a ninguém. A gente está falando que todo mundo é igual a todo mundo, sabe? É uma coisa básica, é respeito ao próximo. E se a gente pegar, né, as referências até bíblicas, né? A gente fala, a própria Bíblia fala de amar o próximo como a si mesmo. Eu acho que é uma coisa que eu levo para minha vida, sabe? E eu trago até para minha concepção política, de cuidar das pessoas, de amar as pessoas, porque essa é a responsabilidade de um político, né? E talvez não precisasse ser tão assim se houvesse já respeito suficiente. Exatamente. A gente está falando de dados, de pessoas que são assassinadas por elas serem que elas são. Então foi nesse sentido que eu criei, junto com a Duda Salabert, vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, a Rede Mineira de Lideranças LGBTQIA+. O que vai ser essa Rede Mineira de Lideranças LGBTQIA+? Nós fizemos... Que já está acontecendo a todo vapor. Nós fizemos um mapeamento de vereadores e vereadoras por todo o estado. São mais de 30 parlamentares LGBTQIA+, no estado. Nós temos em Ponte Nova, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, enfim, várias e várias cidades de Minas Gerais. E nós nos conectamos. Inclusive, esses vereadores, eu tenho acompanhado os trabalhos desses vereadores por todo o estado,
eu digo com muita certeza que eles estão se destacando nos seus mandatos, seus respectivos mandatos. Porque eu acho que a gente tem um compromisso maior, eu tenho esse compromisso maior, de tudo que a gente viveu, de passar por até mesmo de nos esconder, de deixar de nós sermos quem nós somos por muito parte da vida, a gente quer mostrar que a gente tem muito a contribuir com a sociedade. Então essa rede é para nos fortalecer as políticas públicas para a comunidade, mas mais do que isso é para mandar um recado para a sociedade, mandar um recado para o estado de Minas Gerais. É que nós temos uma visão e nós temos muito a contribuir com o desenvolvimento do estado. Nós temos muitas políticas públicas. Veja bem, eu sou uma LGBTQIA+. E olha todo o meu trabalho que eu fiz ao longo do ano, várias e várias pautas, porque é a nossa forma de enxergar a sociedade. Nós somos sensíveis e a gente precisa entender os vários desafios e demandas que a sociedade tem. E a sociedade precisa entender que é uma das bandeiras. É uma das bandeiras. Não é a única bandeira. Eu acho que se a gente pegar todo o meu trabalho que eu venho fazendo, por isso que eu trago sempre a concepção de desenvolvimento inclusivo. A gente tem que promover geração de emprego e renda para todos, para todas. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente está falhando. E se a gente pegar o sistema atual, a forma como nós estamos vivendo, a gente vê que a desigualdade cada vez mais aumenta. Então a gente precisa reverter isso. E são esses grupos que mais sofrem, a comunidade LGBTQIA+, a população negra, mulheres. Se você pegar, são esses três públicos que mais vêm sofrendo com qualquer tipo de vulnerabilidade social, com muitas inclusive. Então o nosso mandato, a nossa perspectiva do que a gente entende como política, porque vale lembrar que para mim política é o principal meio de transformação da sociedade. E é isso que a gente tem feito boa política para transformar a vida de todos e todas. Essa é a nossa preocupação. E chamado as pessoas para estarem as junto, pessoas, né? Todos os grupos. Eu acho que a gente tem buscado justamente dialogar. Eu gosto de falar uma coisa muito importante, porque eu entendo como gestão pública, ser um gestor público é acima de tudo ser neutro. Ser neutro em que sentido? É não transparecer os meus interesses. Aqui não importam os meus interesses. Aqui importa o interesse da população. E é isso que eu venho fazendo, é colocar a população em foco, no debate, no centro da arena da administração pública, entendendo suas demandas, entendendo seus anseios e resolvendo esses problemas. E a comunidade LGBTQIA+, é mais uma dessas pautas que a gente tem trabalhado justamente para ajudar, para fomentar. Hoje, se você pegar o índice de desemprego para a comunidade trans é absurdo. Por que essas pessoas não podem ter as mesmas oportunidades que outras têm? Por que a gente não promover uma sociedade onde todos vão ter os mesmos direitos? É somente isso. E, consequentemente, a rede criada, um fortalecimento dos parlamentares que representam efetivamente toda uma sociedade, eles se fortalecem, você se fortalece, o segmento ganha e a sociedade como um todo, né? Ideia, o que a gente vê é isso. Né? A ideia é mostrar força nesse sentido, sabe? Mostrar que nós somos muitos. E que nós estamos aí, e que nós estamos representando de forma muito importante a sociedade. Nós fazemos parte disso. E nós sofremos muito, sabe, Mônica? Eu acho que é importante dizer isso, porque parte da minha vida, eu tenho 24 anos, até os 20 eu tive muito medo disso, de não ser aceito. Você ter esse sentimento é muito ruim. E é muito legal ter toda essa experiência, passar por tudo isso, porque isso me fez o político que eu sou hoje. Mais sensível, mais aberta ao diálogo, mais aberta a ouvir, sabe? Toda essa experiência que a gente viveu, porque o medo, imagina você achar que você não vai ser aceito, que você não vai ser amado. Eu acho que isso faz com que a gente precisa realmente construir uma sociedade melhor ainda. E a gente vê muitos acontecimentos, muitas pessoas sendo assassinadas, muitas pessoas... muitos ataques homofóbicos ainda que acontecem, então a gente tem um longo processo pela frente e eu estou disposto justamente a trabalhar em uma sociedade melhor nesse sentido. E aí se você pegar sobre agendas, o que eu tenho feito sobre essa questão de minorias, de população que estão mais em condições de vulnerabilidade social, é o projeto que a gente fez, por exemplo, da dignidade menstrual.
Esse projeto, por exemplo, a gente tem focado, a gente tem feito um trabalho na cidade de Viçosa, juntamente com a Raíssa, que tem uma história muito linda na cidade, com Pérolas Negras, a Isabela também, que é uma psicóloga que trabalha junto com a Raíssa. Nós estamos fazendo um mapeamento para tentar entender o que as mulheres de Viçosa precisam, que é fundamental esse processo. E quando eu estou falando de mulheres, eu estou falando daquela mulher lá da periferia, que tem jornada dupla, que não é ouvida em nenhum momento. E que precisa que chegue até ela. E que precisa que chegue até ela. E sabe o que é mais legal de trabalhar na política? E eu sempre conto isso, que uma das experiências mais incríveis que eu tive ao longo do ano foi reunir com 9 jovens de várias comunidades de Viçosa. E eles falaram assim, muitas vezes vocês não sabem o que é política pública, porque vocês não entendem o que a gente precisa. E a gente que está vivendo isso lá no dia a dia. E aquilo foi fantástico, porque de fato é isso. Quando você pega o que é política pública, é você tentar entender qual é o problema que você tem que resolver. E para você entender o problema, nada melhor do que você ir na fonte. Então a gente tem ido na fonte dos problemas. Assim como a comunidade LGBTQIA+, agora a gente foi na fonte das mulheres. O que as mulheres precisam? E nós vamos continuar falando disso. A gente precisa chamar um intervalo muito rápido. Não saia daí. O papo de hoje tá bacana, hein? Até já. Estamos de volta e hoje o programa conversa com o vereador Daniel Cabral. Vereador, nós encerramos falando de dignidade menstrual. Vamos só retomar para o pessoal entender. O projeto foi aprovado na semana passada, já foi encaminhado para o Executivo, que a partir de quarta-feira passada tem 15 dias para sancionar a lei. Vamos falar um pouquinho disso. Qual é a proposta do projeto e o que você espera efetivamente do Poder Executivo? Vamos iniciar esse debate falando de dados. Segundo a ONU, de 1 a 4 meninas faltam pelo menos uma vez por mês, uma semana, por causa de não conseguir ou ter acesso a absorventes. Isso já é um dado, assim, absurdo. E se a gente está falando de meninas que faltam à aula por causa da falta de absorventes, nós falhamos. Nós precisamos resolver esse problema. A gente precisa promover dignidade para essas meninas. A gente está falando de duas coisas aí. A gente está falando de saúde e de educação. São dois elementos importantes. Então, desde o começo do ano, a gente criou um projeto, uma campanha, na verdade, para promover esse debate no município sobre a questão da dignidade menstrual. A gente tem dito o seguinte, que a mulher ela merece toda a dignidade, inclusive a dignidade menstrual. Então nós elaboramos essa campanha junto com várias... Até porque uma coisa puxa a outra. Quando você tem dignidade menstrual, você estabiliza, né? Você está melhor, né? Exatamente. Então nós promovemos esse debate, nós arrecadamos absorventes junto com Contamina, com a Teto, com várias entidades da cidade, até chegar na institucionalização do programa, do projeto, que é a dignidade menstrual na cidade de Viçosa. E vai ser ofertado absorventes nas escolas e nas UBSs e casas de apoio para as mulheres da cidade. Essa é a ideia do nosso projeto. E a gente espera do Poder Executivo que o projeto seja sancionado. Eu sei que esse projeto gera um custo para o Executivo, inclusive até elevado, mas a gestão do Raimundo ganha muito se ele aprovar esse projeto, porque ele mostra estar preocupado com a saúde das mulheres. Ele mostra estar preocupado com políticas públicas para as mulheres. O Raimundo, que é um defensor da pauta da saúde, por exemplo, isso é saúde. Então, eu acredito que, creio que o projeto vai ser sancionado, espero eu que sim, senão a gente vai trabalhar arduamente para que seja revertido, mas eu vejo a atual administração preocupada em infraestrutura, e é bom que nós da Câmara, né, todos os projetos que eu venho apresentado, tenham focado em políticas públicas, de saúde, de educação, então a gente precisa fazer esse contraponto, porque a nossa população precisa de serviços básicos. Não adianta nada ter aquela ponte ou aquele buraco tampado se você não tem saúde de qualidade. Então a gente está proporcionando isso para as mulheres. A gente está proporcionando dignidade e é esse projeto, esse intuito que a gente fez para realmente marcar o município de Viçosa e Viçosa ser um exemplo mesmo na qualidade, no tratamento das mulheres da cidade. Então agora é aguardar a sensibilidade por parte do Executivo. Agora é aguardar o Executivo. De Viçosa.
Bom, duas frentes importantíssimas você assumiu. Encaminhamento de duas audiências públicas importantíssimas. O plano diretor, que semana que vem temos uma nova audiência, desta vez dentro da Comunidade do Paraíso, a Câmara vai até lá. E aí, na primeira audiência pública deste ano, foi pedida, então, a criação de uma comissão que discutisse a lei de uso e ocupação do solo. Numa das audiências que você foi o autor com relação ao retorno das aulas da UFV, saiu também a criação de um comitê que acompanhasse efetivamente esse retorno. Então, eu queria que você desse uma passeada de como estão as reuniões do uso e ocupação do solo, qual é a evolução e o que vem por aí com o retorno dos alunos da Universidade Federal de Viçosa. Ótimo. Isso são demandas emergenciais. Estão aí postas e nós precisamos lidar com elas, e eu peguei à frente de muitos desses debates. Sobre a questão da lei de uso e ocupação do solo e sobre o plano diretor, é importante dizer que a Câmara está completamente comprometida com o plano diretor, em aprovar esse plano, mas de forma técnica e que atenda os interesses da comunidade de Viçosa, né? Isso eu acho que é importante falar. A gente entende que o desenvolvimento de Viçosa é fruto de uma lei de uso e ocupação do solo moderna e atualizada. Se você que é empreendedor, se você que já tentou abrir um negócio aqui em Viçosa, você certamente já teve dificuldade para conseguir o mínimo que é o alvará. Então a lei de uso e ocupação do solo, esse trabalho que a gente vem fazendo é para resolver esses problemas. E nós temos, caminhamos para a quarta reunião, temos feito isso muito bem e nós vamos atualizar, nós vamos modernizar a cidade para que a gente consiga atrair e que mais empresas fiquem aqui. A gente quer facilitar a vida de quem quer empreender, de quem quer crescer na cidade de Viçosa. E é isso que a gente vem fazendo com a lei de uso e ocupação do solo, e pode ficar despreocupado que nós iremos entregar um trabalho muito bom, porque é a minha principal preocupação, desenvolver a cidade. E com uma boa lei de uso e ocupação do solo, a gente vai conseguir gerar emprego e renda. E claro, que está diretamente ligada à aprovação ou não do plano diretor. E esse plano diretor a gente tem buscado de fazer de maneira sustentável. De que forma? Onde a gente consiga equilibrar o desenvolvimento da cidade de forma sustentável, né? Preservando os nossos recursos, preservando as nossas nascentes, as nossas bacias, mas que a cidade consiga crescer daqui para frente de forma organizada. Então esse é o nosso compromisso, nós temos feito isso muito bem lá na Câmara. E sobre o outro debate, o outro comitê, a gente sabe que o contexto de Viçosa é muito diferente das outras cidades. Nós temos a Universidade Federal de Viçosa que impacta a rotina da cidade. Nós estamos falando de 17 mil estudantes. Se hoje as aulas voltassem, a gente estava falando de 17 mil estudantes aqui em Viçosa. É uma população, cidades da região, vamos assim dizer. Então, qual foi a nossa preocupação? É uma população maior do que muitas cidades. Do que muitas cidades. E o que a gente fez, a nossa preocupação? Entendendo esse contexto de pandemia, nós criamos esse comitê para que a gente consiga preparar a cidade para esse retorno. E esse retorno que vai acontecer dia 24 de janeiro. A UFV já bateu o martelo. Então nós vamos ter esses estudantes no dia 24 de janeiro. Então quando eles chegarem, a gente quer preparar a cidade. Estrutura básica de saúde, atenção primária, por exemplo. Onde esses meninos vão precisar buscar recurso caso precisem. É na UFV, é na cidade, quais vão ser os postos de saúde, qual vai ser a infraestrutura que a cidade vai proporcionar. Vocês imaginaram algum tipo de abordagem para ver se eles estão vacinados, se todos foram vacinados? A própria UFV já colocou no seu regimento que os estudantes só poderão voltar para as aulas presenciais se estiverem vacinados. Então já foi um posicionamento. Então isso já vai ajudar bastante. O estudante que não estiver vacinado não irá frequentar as aulas. Isso é importante porque a vacina tem dado certo. A gente tem visto isso, né, contra todos os negacionistas. A vacina funcionou, ela é eficaz e tem salvado muitas vidas. Os índices estão caindo e é por isso que a UFV vai fazer esse retorno de forma segura, porque a gente se baseia em ciência. E a ciência diz que se a gente tiver 80%, 85% da população adulta vacinada, a gente pode começar a fazer esses retornos. E nós já estamos fazendo, porque a vacina funciona. Agora, é claro, todo cuidado é pouco. E é esse cuidado que nós estamos tendo, porque serão estudantes de vários lugares do Brasil. Então, as festas obviamente vão aumentar.
né? A gente está falando de estudantes que ficaram 2 anos presos, jovens em casa, então assim, virão para a cidade com muita vontade de fazer acontecer. Então a gente vai estar lá junto, orientando, o município vai estar muito presente, dando assistência social, dando todo tipo de assistência. A gente quer realmente receber esses estudantes de forma muito positiva e abraçar, e claro, porque a gente está morrendo de saudade, e eles são fundamentais para a economia da cidade. Em paralelo a isso tudo, também há toda uma discussão envolvendo a Santa Rita, que você também está à frente. É importante a gente dizer que tem que haver o equilíbrio entre uma coisa e outra, né? O que é aceitável e o que não pode acontecer, né? Viçosa é uma cidade hoje que não tem espaço algum para a juventude, e a gente precisa achar esse meio termo. E o que não pode acontecer é que os moradores da Santa Rita, eles têm razão, há um barulho imenso, há carros de som, há um consumo e venda de drogas ilícitas absurdas ali na Santa Rita, isso que não acontecia antes. Então a gente está intervindo nisso, é importante salientar que a gente está atacando isso. A gente não quer esse barulho absurdo na Santa Rita e a gente não quer jovens, adolescentes sendo usados para compra e venda de drogas ilícitas. Então nós estamos atacando esses problemas para que a gente consiga proporcionar minimamente esses espaços de lazer para os jovens da cidade, mas de forma segura, porque a Rita deixou de ser segura até para o estudante. Então é esse tipo de pauta que a gente está trabalhando, buscando sempre o equilíbrio, o diálogo com ambas as partes, para que a gente chegue sempre na melhor solução possível para o problema. Vereador, para a gente finalizar, você se sente hoje, as suas metas para a legislatura em 2021 foram cumpridas? Você está satisfeito? Mônica, eu brinco que quando eu chego na meta, eu dobro a meta. Aí eu chego de novo, eu dobro de novo. Foram muitos trabalhos, muitas pautas, muitas agendas. Estou bastante realizado. É só o começo. Nós temos inúmeros projetos encabeçados que foram articulados durante o ano. Eu falo hortas urbanas, construção de casas, de reforma de casas para a população carente de Viçosa. Tem vários outros projetos que nós estamos construindo que demandam um certo tempo de organização para que a gente consiga colocar já em prática logo no começo do ano. E nós trabalhamos em várias agendas que impactam a população de Viçosa, com as nossas mídias sociais. Eu acho que é importante salientar que nós fomos cruciais na pandemia, informando. Nós criamos a lei que combatia a festa clandestina, nós criamos o protocolo de retorno e agora a gente está propondo o passaporte da vacina. Ou seja, a gente fecha o ciclo de um mandato que realmente esteve presente para ajudar a população nesse momento mais difícil. E agora, a mensagem que eu deixo para a população é que nós estamos vencendo a pandemia e está muito próximo disso acabar. E aí agora é hora de fazer a máquina de Viçosa girar, a economia de Viçosa girar, com muitos eventos, com uma cidade viva, como a gente sempre gostou, diversa. Então nós estamos trabalhando nesse sentido. É claro que há algumas limitações, porque é importante salientar que o vereador ele tem o papel de fiscalizar e de cobrar, é o executivo que tem a caneta na mão, é ele que executa, e de certa forma o executivo foi ineficiente em algumas questões. Eu acho que esse é o meu ponto de vista. Mas o legislativo não pode deixar de trabalhar. Mas não pode deixar de trabalhar. E porque o executivo não vai fazer. Exatamente. Várias pautas. Esses comitês, por exemplo, essa questão da infraestrutura para preparar a cidade, eu falo com tranquilidade. Não é minha responsabilidade fazer isso. Mas quando eu coloco minha cabeça no travesseiro e eu penso nessas questões, eu não consigo dormir. Porque desde quando eu fui eleita 1 ano atrás e completou 1 ano, eu tenho compromisso com a população de Viçosa. E vou trabalhar incansavelmente até que todo viçosense tenha qualidade de vida, tenha comida na mesa, tenha esporte, tenha lazer, tenha cultura, tenha diversão. Porque é isso que o nosso povo quer e o nosso povo está sofrendo. Nosso povo está sem esperança. E agora eu quero ser esse canal de esperança dentro da política. Como eu venho sempre colocando, a política é um meio de transformação da sociedade. E nós precisamos de bons políticos, nós precisamos de boas lideranças. E é essa mensagem que eu quis deixar. O primeiro ano para a cidade de Viçosa. Que eu cheguei, estou só começando e vai vir muito trabalho incrível pela frente. E nós vamos acompanhar de perto. Com certeza. Contamos com seu retorno.
E boas novas. E eu deixo aqui sempre o mandato à disposição. Meu mandato é uma extensão da cidade. Pode me mandar mensagem no Instagram, pode mandar mensagem no WhatsApp. E nós vamos atender todas as pautas e todos e todas. Mônica, mais uma vez é um prazer estar aqui no seu programa. Conduziu maravilhosamente bem, levando mais transparência para a população e mostrando a importância do poder legislativo, que eu acho que isso é fundamental. É muito importante, porque nós, vereadores, nós estamos completamente próximos, do ladinho da população. Então, parabéns à equipe da TV Viçosa e pode contar sempre comigo. Nosso compromisso. O encontro com o Legislativo fica por aqui. Eu espero você na próxima quinta, às 6 da tarde. Até lá.